Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Michel Furtado, eu sou periodontista nos Estados Unidos. Me formei no Brasil, sou mineiro, vocês vão reparar no meu sotaque durante a apresentação. E é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, porque eu aprecio demais essa colaboração internacional. Tenho vários colegas de vários países, sabe? E, e acho que está dando um eco, Roberto. Roberto, está dando um eco. Oi. É um, desliguei agora. Desculpa. Perfeito. Pessoal, desculpa, eu estava ouvindo minha apresentação em dobro, que acho que meu celular estava ligado. É, então, só um pouco. Tá repetindo, não sei por quê. Meu fone. Deixa eu tirar meu fone. Tá perfeito? Acho que é só o meu fone, então. Tirei meu fone, vamos começar de novo, então. Então, pessoal, vou começar de onde eu parei. Desculpa, Roberto. É, É, então, é um grande prazer. Eu trabalho com vários dentistas, eu trabalhei, fiz residência aqui nos Estados Unidos, império com dentistas do mundo inteiro. Fiz pesquisa no Canadá por 5 anos com dentistas, engenheiros e anatomistas e médicos do mundo inteiro. Então, acho que a gente só tem a aprender e a acrescentar, né, um para o outro quando a gente entende, às vezes, as nuances, né, do que é feito de diferente, ou abordagens que são um pouco diferentes entre um lugar e o outro, sempre respeitando, né, a literatura. Acho isso bastante importante. Então, é assim que, com esse espírito que eu queria começar essa aula, muito mais de aprendizado, de troca de informação, do que de uma coisa unilateral. Eu acompanhei a palestra brilhante do Dr. Diogo Coelho aqui, achei fantástico. Concordo com 100% do que ele falou, achei que ele colocou as ideias e os casos de maneira brilhante. E, assim, eu vou tentar apresentar o que eu tenho aqui à mesma altura. E o que eu vou falar aqui é basicamente um reforço dos princípios que ele colocou, né, que são hoje, né, a gente sabe que a ciência é um alvo em movimento, né, a gente está sempre evoluindo, né. Hoje, é, a literatura suporta tudo que ele falou, e a gente está nesse estágio. Eu vou reforçar isso aqui, mas ninguém pode dizer ao certo que uma coisa vai mudar, né, que não vai mudar, que a literatura não vai mudar e que a gente não vai conseguir, né, estender ou aprender e fazer coisas muito mais difíceis, né? Fazer casos mais bonitos, mais desafiadores e apresentar resultados lindos como resultado. Então, como vocês já sabem, falei que eu sou brasileiro, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 2003, vim para o Canadá em 2005, fiz pesquisa no Canadá por 5 anos. A ideia era virar professor, fiz mestrado, doutorado, e depois descobri que não queria fazer pesquisa mais e que eu queria voltar para a clínica. Então, eu tive que navegar o processo de revalidação em uma época que não sentia muita informação, e eu consegui revalidar pelo processo de especialização, fiz pério, e hoje eu estou aqui na Flórida, tem 10 anos, trabalhei no Texas por uns 2 anos, e eu tenho meu consultório há uns 4 anos. Então,
O que aconteceu como resultado disso tudo é que, pelo processo que eu passei para entender a questão migratória, de revalidação e de inserção no mercado americano, eu comecei com uma empresa que chama ainda Dr. Dream, e essa empresa foi expandindo e crescendo, isso enquanto eu, né, trabalhava como periodontista, e hoje nós somos a maior plataforma de transição profissional para profissionais de saúde para os Estados Unidos. Eu vou falar um pouco da MigTech, da Dr. Dream no final da apresentação. Eu também tenho um laboratório de prótese, apesar de ser periodontista, eu adoro. E aqui as coisas são muito segmentadas. Eu sei que no Brasil o dentista é muito versátil, aqui as coisas são muito segmentadas. Um especialista faz só a especialidade dele, porque a demanda é muito alta. Então, por mais que eu seja periodontista, faça cirurgia 100% do tempo, como o professor Diogo falou, é imperativo que a gente conheça, né, da questão multidisciplinar, o desenho protético, o desenho da anatomia de prótese dos dentes, ele é fundamental para que a gente entenda, que consiga obter resultados satisfatórios na área cirúrgica. Então, eu tenho 2 colegas brilhantes brasileiros, protesistas, que trabalhavam aqui, em um outro laboratório, que me fizeram a proposta de abrir o Smile Pro Lab. E isso é um bebê, uma empresa que tem 6 meses, está fazendo um sucesso tremendo aqui na região, porque os caras são muito bons no que fazem, e eu estou muito satisfeito, muito feliz por ter entrado nessa parceria com eles. Então, a gente tem a MigTech, a Smile Pro Lab e a Solid Bite. A Solid Bite é o consultório nosso, tem 45 anos que ele existe aqui, em Melbourne, na Flórida. Ele foi do pai desse meu sócio aí, que está à direita na foto. Ele é clínico geral. Essa dentista que está no meio é a doutora Vládia Coelho. Ela é brasileira, revalidou aqui e ela acabou de entrar no grupo. Nós somos 4 dentistas no consultório, nós temos 11 cadeiras. Na verdade, a gente fez a abertura do consultório novo que a gente construiu ontem, a gente já está trabalhando nele há um mês e meio, mas a gente estava em um outro lugar por 45 anos, né? O consultório existia por 45 anos. O pai do Matt Sheldon, que é esse que vocês veem, o Dr. Lee Sheldon, é periodontista, está em fase de aposentadoria, não faz mais cirurgia. Ele me contratou como associate, né? Como um dentista que foi trabalhar para o consultório dele, e hoje eu e o Matt, filho dele, compramos o consultório dele, ele trabalha para a gente hoje. E a doutora Vládia, ela é implantodontista no Brasil e protesista no Brasil também, e se juntou ao grupo agora, tá? Aqui é uma foto da abertura que a gente fez ontem, esse é o nosso consultório. Então, a gente fez uma festa de abertura para os amigos e dentistas da região, e o nome do consultório, né, legal, é Sheldon and Furtado, e a nossa logo, né, nosso nome do consultório é Solid Bite. Então, tá aí, são esses alguns projetos me envolvendo. Eu vou começar a minha apresentação. Como vocês vão perceber, essa é uma apresentação que eu fiz em inglês para vários dentistas aqui, colegas, que eu apresentei. Então, a escrita vai estar em inglês, eu vou falar em português o tempo inteiro. E a ideia é apresentar para vocês o que eu acho, o que eu vejo na literatura e o que eu vejo na minha clínica prática, que são fatores determinantes para a gente conseguir previsibilidade, né, e para a gente conseguir sucesso, né, funcional e estético em casos de implantes na zona estética, né, na área anterior de maxila, principalmente. Concordo plenamente com o doutor Diogo que, né, por que você não quer ter papila no molar? Por que o molar, o implante molar tem que ser, né, deixado de lado, enquanto a gente se preocupa tanto com os implantes na área estética? Eu acho que é uma questão, eu acho que sucesso é um hábito, né? Para você chegar no sucesso, para você chegar em casos que são previsíveis, né? Conseguir fazer casos, em vários casos que são previsíveis, você tem que criar o hábito de fazer, de se embasar sempre na literatura e de se atentar aos detalhes que o doutor Diogo estava falando, né? E eu vou falar bastante deles aqui. Eu vou mostrar para vocês um caso, para começar,
que eu fiz no meu consultório, e um outro caso que eu fiz, eu vou apresentar 2 casos, e falar dos fatores que eu tenho para mim como os mais importantes, os determinantes para a gente conseguir previsibilidade, para a gente conseguir resultados estéticos satisfatórios, tá? Lembrando a vocês que eu não faço nada da área protética, tá? Faço simplesmente só cirurgia, só cirurgia. Aqui nos Estados Unidos a cultura, inclusive de limpeza, de raspagem, ela é delegada para uma higienista, técnica em higiene dental. Então, a minha prática é pura e simplesmente enxertos ósseos, enxertos de tecido mole, reconstrução total e implantes, e tratamento de doença periodontal, né, claro. Então, eu dedico 100% do meu tempo para cirurgia. Esse caso, vocês vão perceber que a paciente chegou, né, com essa situação clínica, né, de uma reabsorção, de uma perda da tábua vestibular e da tábua distal também, grande, né, e ela, uma paciente nova, bonita, com sorriso, altura de sorriso, linha de sorriso média, né, média alta, e para quem olha assim, tudo bem, você tem uma coroa discrepante, você tem aí uma gengiva no 11, que é tá parecendo um pouco inflamada, mas você não percebe que o caso é esse, né? Ela tem uma fístula gigante e ela precisa de tratamento urgente para a gente conseguir recuperar a estética. Então, eu, no mesmo, na mesma, no mesmo dia, a gente extraiu o dente, colocou um implante, enxertou com tecido, com osso. Eu usei a técnica do Zé Martins da Rosa, que é fantástica, o IDR, né? Immediate Dental Alveolar Restoration, né? Onde você tira uma, uma fatia, né, de tecido conjuntivo e osso com cinzéias, né, com um kit que o professor Zé Martins da Rosa desenvolveu, e você substitui essa perda que você vê aqui na vestibular com essa fatia óssea de conjuntivo para repor, né? Então, eu fiz isso na primeira cirurgia, né, e coloquei um implante, porque tinha, e eu vou falar para vocês no meu outro caso, você pode perceber que no terço apical aí da maxila você tem o suficiente para conseguir fixar o implante, né? O implante ele foi colocado com alta estabilidade primária, o suficiente para eu usar a mesma coroa da paciente. Eu modifiquei um pouco a coroa, coloquei em infroclusão, já tentei para as ameias, né? Para a gente conseguir um preenchimento gengival pelo menos aí imediato. Eu sei que não é ideal, mas eu acho que para paciente não ter que ficar com uma prótese removível, ou outro tipo de substituto removível nessa área estética é importante para mim. Então, eu fiz de tudo que eu pude para colocar um enxerto gengival, para usar o IDR, na técnica do Zé Martins da Rosa, Zé Martins da Rosa, e também conseguir provisionalizar essa paciente. Então, mesmo assim, você vai ver um colapso um pouco da região vestibular aí na superfície, né, na margem do tecido vestibular, apesar da gente ter conseguido uma espessura adequada, existia um colapso. Essa paciente foi muito paciente comigo, você vai ver que eu fiz um outro tipo de avanço de tecido conjuntivo, e é uma cirurgia que não fica bonita, não gosto dessa foto, mas eu acho importante a gente colocar nossas falhas também. E não ter a pretensão de falar que isso aqui é bonito, que isso aqui vai chegar em 4, 6 meses e vai ficar idêntico ao 21, tá? Em termos de contorno gengival, em termos de... Isso é uma cirurgia extremamente difícil de se conseguir né? Um resultado difícil de conseguir em uma cirurgia. Então, nesse momento aqui,
foram-se mais ou menos 9 meses de cicatrização da paciente, eu não estava satisfeito com o tecido, houve um colapso na margem, eu diminuí a prótese, né? Eu eliminei um pouco da parte gengival da prótese, reduzi o tamanho do dente na prótese para a gente conseguir fazer um avanço de tecido e tentar uma simetria, né, com o 21 nesse caso. Vocês me perdoem se eu estou falando os números errados aí, estou muito acostumado com a numeração americana, então eu estou aqui tentando me voltar meu cérebro, né, para 20 anos atrás, 22 anos atrás, e conseguir falar a numeração certa. Então, vocês vão ver que isso tudo vem com muita transparência com o paciente, a paciente me entendeu, ela acreditou, né, na nossa possibilidade de conseguir reconstruir o tecido, mas de maneira nenhuma eu vejo nessa cirurgia uma cirurgia fácil de se fazer, e fazer retalhos e incisões verticais assim na região anterior não é uma coisa que eu gosto, por causa da cicatrização, de você ter marcas dessa incisão, e eu não gosto disso. Mas o que aconteceu foi isso, o resultado final foi esse, o meu sócio fez essa prótese, isso foi depois da cicatrização, isso ela depois da cirurgia. A gente sempre recomenda, tá, pessoal, por causa de opacidade, por causa da dificuldade protética de você conseguir simetria, né, em regiões anteriores, e a gente sempre recomenda que o paciente faça facetas ou tenha, né, consiga fazer uma série de próteses na região anterior para a gente conseguir uma simetria melhor. Mas ela estava satisfeita com isso. Eu acho que a opacidade aí foi um pouco demais, mas né, o sorriso dela ficou legal. Eu acho que o resultado final foi satisfatório. Ela ficou super feliz. É uma paciente bonita, com os lábios lindos, com outros dentes perfeitos, e a gente conseguiu chegar nesse tipo de resultado. Ela fez um clareamento no final, obviamente, como vocês conseguem perceber nessa foto, mas tá aí um desafio, e esse caso foi mais um esquenta para vocês entenderem os tipos de desafios que a gente enxerga e de de fatores que a gente tem que olhar, né? Que a gente tem que perceber e tem que entender as nossas limitações e entender as expectativas do paciente, tá? Se é uma paciente jovem, você tem que sempre reforçar a ideia de que vai, às vezes, dar 2, 3 cirurgias, ela, às vezes, vai ficar com a prótese que não é ideal, né? Infraoclusão, menor um pouquinho, e eu achei que esse resultado ficou bacana, e que ela ficou super feliz, né? E é sempre bom quando o paciente confia em você e você pode levar um tratamento, mesmo que seja aí 1 ano e meio, tá? Eu faço reconstruções assim, frequentemente, onde eu tenho que primeiro fazer um enxerto ósseo para reconstruir, depois enxerto conjuntivo junto com o implante ou não, e temporização. Então, eu sempre trabalho muito com o paciente essa ideia de expectativa, tá? E de como a gente pode chegar lá. E eu sempre, no meu consultório, como prática, nunca cobro por procedimento, tá? Eu não sou na nossa visão aqui no consultório, eu não sou um fazedor de procedimentos, eu sou um criador de resultados. Nossa equipe, nós somos criadores de resultados. Então, eu sei onde ela começou, a gente sabia onde ela queria chegar, é onde a gente queria chegar também. Então, no momento em que eu faço o diagnóstico, apresento o plano de tratamento para ela, eu falo, olha, você vai ser cobrada um valor. Um valor. Se eu precisar fazer 2, 3 cirurgias, 4, 5, revisar a prótese, o que tiver, quer que seja, você não vai pagar um centavo. Eu estou te prometendo um resultado, tá? Mas entenda as limitações do resultado, entenda também que nem sempre a gente consegue chegar na perfeição, tá? Então, a gente tem que ser bem claro, e isso cria uma reputação, cria uma confiança do paciente com a gente faz a gente bem feliz, porque nada melhor do que os pacientes confiarem em você quando você vai falar assim, olha, nós vamos ter que fazer uma terceira cirurgia, nós vamos ter que fazer uma quarta cirurgia, né? Então, eu fico muito satisfeito quando o paciente acredita na gente, tá? No segundo caso, esse é um implante, né? Tem uma tábua vestibular que ficou fina no final, né? A gente pode rever isso, mas o resultado estético bem satisfatório. Como eu disse para vocês, essa é uma paciente que os consultórios odontológicos nos Estados Unidos
tem a cultura do técnico de higiene dental, a gente chama de higienista aqui nos Estados Unidos. Essa paciente vem fazer limpeza com a gente de 6 em 6 meses, e a gente sempre revisa uma vez por ano as radiografias e a sondagem, e olha bem a saúde do tecido gengival, ela está super satisfeita com o resultado, tá? Isso é interessante também para a gente conseguir fazer com que o paciente tenha longevidade, que o tratamento tenha previsibilidade, tá? Então, o resultado final. Esse é um segundo caso que eu queria mostrar para vocês, um caso mais desafiador. Esse é o resultado final. O resultado inicial é esse. Esse é um paciente de 40 anos, na verdade é um odontopediatra, amigo nosso, que estava brincando com a filha, e a filha bateu a cabeça bem aí no 21, né? Então, esse é o cenário. Ele foi primeiro para um endodontista. O endodontista viu esse resultado, tem uma infecção periapical, tem uma fratura horizontal. E eu vou falar para vocês, essa apresentação, esse caso, eu vou falar bastante dos detalhes, das tomadas de decisão e o que faz a gente decidir entre uma coisa e outra, tá? E por quê? Tudo baseado na literatura. Então, vários desafios aqui, né? A lesão periapical, a fratura, como é que a gente vai, a posição da raiz em relação ao alvéolo, né? E vamos falar disso tudo, eu vou falar de diagnóstico e de prognóstico, tudo isso relacionado com a literatura, ok? Então, teve uma fratura horizontal da raiz e uma periodontite apical sintomática, que ele estava com dor, tá? Quando a gente tem, né, isso é uma literatura clássica já, né, já tem mais de 20 anos, dos tipos de timing, né, para você colocar o implante, tá? O tipo 1 é quando você está colocando no alvéolo fresco, né, você tira o dente, o alvéolo é preservado, tá? O tipo 2 é quando você tem um problema de tecido e você tem que recompor esse tecido com tecido conjuntivo, com enxerto, e depois de 4 a 8 semanas você coloca um implante. Tipo 3 é quando você tem perda óssea de um certo nível, o tipo 4 é quando você tem perda óssea de um nível ainda mais avançado, tá? O que a gente decidiu fazer foi a implantação imediata e a temporização nesses casos também, e eu vou explicar para vocês por que a gente fez isso. Primeiro fator que eu acho extremamente importante é o fator estético, qual é o tipo de linha de sorriso que o paciente tem. Ele mostra muita gengiva, ele tem uma mobilidade labial extrema, que vai fazer com que o caso seja mais desafiador. Ele vai ter uma linha de sorriso mais média, onde aparece uma percentagem da gengiva, mas nem tudo, ou uma linha de sorriso baixa. Nesse caso, ele tinha uma linha de sorriso média. Eu sei que ele está parecendo mais com a baixa, mas a gente consegue ver no sorriso mais. Eu sempre desconto, porque quando a gente pede para o paciente para sorrir, principalmente quando ele tem vergonha, ou quando ele está consciente que tem um problema, ele sempre é um pouco mais tímido para sorrir. Então, eu considerei ele como um sorriso mais médio, né, de comum, average, e isso foi um dos fatores que me levou a decidir colocar o implante imediato. O padrão gengival, qual que é o padrão gengival? Ele é sinuoso, ele é reto e ele é em arco, né? Ele é inverso, né? Nesse caso, ele era sinuoso e a gente tinha, né? Se você for considerar a, a mucosa queratinizada, né? O tecido queratinizado dele, do 11 comparado com o 21, o 21 tem ele é mais retraído do que o do 11. Então, você tem uma posição mais coronizada, né? Mais para coronal, para oclusal, no 11. Isso é uma coisa legal, porque a gente tem mais tecido para trabalhar, tá? Então, isso é um fator positivo que me levou também a decidir colocar o implante de maneira imediata. Qual o biotipo do paciente, né? E tem vários artigos que vão falar disso. O Rook é o que fala, o The Rook falou isso, foi um dos primeiros a comentar sobre isso. Você vai ter esses casos em que os dentes são mais
finos, mais longos, e a gengiva um pouco mais fina também. Você consegue ver as protuberâncias das raízes, né, através da gengiva. Você tem um que é escalopado, né, que é arqueado, né, mas ele é espesso. Você vê a proporção dos dentes, né, são os dentes um pouco mais redondos e não tão, né, esmilinguidos, né, como a gente fala em Minas. E a protuberância que você vê, muitas vezes, não é das raízes, né, do osso, que está, né, suportando a gengiva. E o que é reto, né, o perfil gengival reto, que é grosso. O que a gente prefere é o tecido grosso, né, e você consegue ver a espessura do tecido gengival, né, você tem a papila que ela é fina, e os dentes eles são um pouco, eles são longos, mas eles também, a proporção, ela não é tão esmilinguido igual o primeiro, né? E a gente tem uma área de tecido queratinizado que é bem satisfatória. Então, o próximo fator seria a posição da raiz dentro do alvéolo, né? Então, você tem a classe 1, o Kahn, que publicou esse artigo no iDome, a classe 2, classe 3, classe 4. O que isso quer dizer? A classe 1, a posição da raiz ela é mais para vestibular, deixando apicalmente um pouco de a quantidade óssea para a palatina, que seria a posição ideal, né, para um implante imediato, porque você tem osso para conseguir fixar o implante. Classe 2 é a raiz mais na parte mediana do alvéolo, né, onde você tem um pouquinho de osso no vestibular, um pouquinho de osso na palatina. Classe 3 é a raiz quando ela está mais palatinizada e ela é um pouco mais, ela se mostra um pouco mais desafiadora para implantes imediatos, mas ainda tem, se você tiver apicalmente uma quantidade óssea adequada, você consegue fixar o implante com estabilidade primária. E o classe 4 é quando o alvéolo ou o rebordo, né, as paredes vestibulares e palatinas são bem finas, e esse caso é extremamente desafiador. Eu uso um sistema de osteocondensação, né, da Versa, né, da Densa Burst, que me ajuda muito em conseguir estabilidade primária em casos desafiadores, tá? E mudou a maneira como eu pratico odontologia desde que eu comecei a usar essas brocas de osteodensificação. Tem que se tomar bastante cuidado, né, para não superaquecer e para não usar essas brocas de maneira errada, né, maneira mais agressivas. E você sabendo a técnica, tendo a experiência, vale muito a pena. E, como eu disse, mudou a maneira que eu pratico odontologia. Nesse caso, nosso colega odontopediatra tinha raízes curtas, que é legal, te deixa um pouco de osso, né, apical, e principalmente para a região palatina, que é importante, para a gente conseguir fixar o implante. E ele foi considerado classe 2 porque a raiz estava exatamente no meio do alvéolo, tá? Não estava muito perto de uma das paredes, vestibular ou palatina. Então, segunda classificação do Skincare Nausai, quando você tem o tipo 1, você tem a harmonia de tecido mole, né? E é sempre recomendado a colocação imediata do implante. Tipo 2, quando você tem um tipo de perda óssea, um colapso, não óssea, desculpa, perda de tecido mole, um colapso parcial, vocês podem fazer uma extrusão ortodôntica e daí uma colocação imediata depois. E quando você tem um colapso do tecido mole, que é um desastre, né? Eles sempre recomendam uma abordagem em estágios, né? O Dr. Diogo falou muito bem aqui da importância de tecido mole, o quanto que a gente se preocupa muito mais com a gengiva, que é um tecido conjuntivo hoje, principalmente na implantodontia, comparado com o passado, né? A gente estava sempre muito preocupada, e a evolução, né? Como eu disse, a ciência, ela é um alvo em movimento, né? E hoje a gente tem reconstruções que são feitas quase que unicamente com tecido mole, né? Com gengiva. Então, nesse caso, a gente classificou esse defeito como tipo 1, a gente tinha a morfologia
de tecido mole adequada, né, positiva. A gente tinha mais tecido coronal, né, no 11 comparado ao 21, e a gente tinha mais de 3 milímetros na posição palatina, na apical da raiz, para a gente conseguir fixar o implante. Né? Então, a ideia é que a gente tinha tecido mole, morfologia de tecido mole favorável, a gente tem a espessura das paredes vestibular e palatina adequadas, e a gente optou por fazer colocação imediata. Qual é o questionamento que falta agora? O que você faz quando tem uma infecção periapical? Tá? Existe uma preocupação grande de várias pessoas, isso me foi questionado em conferências aqui, de maneira veemente, né, que você não devia colocar implante onde tem infecção periapical. Um estudo que eu usei para justificar isso, tem outros, tem estudos em animais, mais comum do que em humanos, porque por questões de ética, né? Comitês de ética não permitem que você, às vezes, faça um tipo de estudo que existe um risco de falha para o paciente. Né? Então, é sempre importante lembrar que a maioria desses casos são em animais, mas que não existiu nenhum tipo de complicação, né, gerada pela infecção periapical, muito pouco tipo de complicação, né? A taxa de sobrevivência dos implantes de 1 a 2 anos, né, que é curto, foi de 92% a 100%. A morfologia dos tecidos foi parecida com regiões onde não existia infecção. Fizeram uma análise bacteriana, né, um perfil bacteriano, e não teve diferença entre os dois grupos. A quantidade de contato, né, de implante, contato de implante com o osso foi idêntica, foi parecida, né, estatisticamente igual, e nenhum tipo de sucesso do nível radiográfico ósseo e de carga imediata, de estabilidade imediata, foi relacionada com a lesão periapical depois de 1 ano. Tá? Então, tendo isso como base, a gente resolveu fazer a colocação do implante. Como o Dr. Diogo falou, e a gente está em sintonia demais com isso, a colocação tridimensional do implante, ela é fundamental. Você tem sempre, eu comecei a falar isso aqui, sempre muito importante que a gente se atente à posição do implante e que ele seja um implante que suporte os tecidos, principalmente o tecido mole, e que ele facilite o trabalho do nosso restaurador, tá? Então, qual que é a posição ideal? A gente vai colocar ele mais na palatina, né, mais palatinizado em relação ao alvéolo, de maneira mais profunda, né? A profundidade do implante vai ser um pouco maior. Por quê? Porque você cria um perfil de emergência para a prótese muito mais favorável, tá? Do que se você colocar para vestibular ou colocar ele muito perto da crista óssea, tá? Os primeiros casos onde se estudou isso, se aprendeu muito, foram casos onde eles usaram implantes de diâmetro muito grande em área estética, onde eles foram colocados de maneira muito superficial e os desastres estéticos foram presentes, né? Estavam lá, foi horrível. Então, nesse caso, a gente sempre, em vários outros casos, a gente sempre recomenda posicionamento palatino, profundo o suficiente para permitir que exista um perfil de emergência, tá? Outra coisa importante é a gente enxertar o que a gente chama de buccal gap, né? Que é aquele espaço vestibular entre o implante e a parede vestibular, tá? A gente tem o Maurício Araújo como um dos precursores na ideia de você em vários artigos sobre o que acontece, né, com a parede vestibular depois que você extrai um dente, né, e o que acontece quando você enxerta, né, com um material ósseo de reabsorção lenta, né? Então, a gente tem aí a receita, né? Colocação do implante, onde ele vai ser colocado, como é que a gente vai enxertar, né? E o resto é fazer a cirurgia, tá? Então, tem aqui o vídeo, vocês não precisam de ter, não tem
áudio não, só para vocês verem o vídeo da cirurgia, tá? Só rapidinho, vou passar rápido aqui. Tentando deslocar o periodonto, extração, o dente, né, a coroa quebrou, a extração foi feita com preservação do alvéolo, né? As paredes alveolares tem que sempre verificar as paredes do alvéolo, né? E a preparação para a palatina, tá? A gente checa a posição do implante, colocação do implante, enxerto do buccal gap, e depois, né, como ficou o implante, e a temporização, tá? Eu mesmo temporizei, eu não sou protesista, nem, né, esse é o resultado final, né? Ainda teve um pouquinho de informações, foram 2 anos depois, com ver a simetria, né? E a gente conseguiu um resultado bem bacana, a manutenção da crista óssea também, certo? Esse caso, ele foi publicado, como vocês viram no link, né, do slide anterior, e aí está o meu provisório, que eu falei, eu não sou de maneira nenhuma protesista, protético, 20 e poucos anos sem fazer uma restauração, e fiz essa prótese muito mais imediata para tentar, né, conter a posição do tecido, né, e suportar a posição do tecido cretinizado, né, dar espaço suficiente nas ameias para ajudar, né, na manutenção das papilas. E acho que a posição do implante facilitou, né? Então, o que a gente tem aí, olha, são 9 anos pós-operatórios, está aí o resultado. Posição do implante, manutenção da crista óssea e paciente feliz, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, alguma coisa que vocês têm para acrescentar? É só falar se quiser alguma coisa, tá? Se tiver alguma dúvida, é só colocar aí, eu tô acompanhando aqui no chat aqui do YouTube também, tá? Então, quais são os fatores fundamentais para mim, para a gente conseguir resultados positivos como esse que vocês viram? Cirurgia sem, né, flapless, né, sem levantamento de retalho, para a gente manter, né, a vascularização, não interromper a vascularização da região onde você vai colocar o implante, é super importante, manter o periósteo, manter, né, a espessura do tecido keratinizado, muito importante. Quando você consegue manter, né, as paredes do alvéolo intactas, é perfeito. Esse é o primeiro caso que eu mostrei para vocês, que a gente não tinha isso, eu tive que fazer a técnica do Immediate Dental Alveolar Restoration, né, do Zé Carlos. Né? Então, quando você tem a manutenção, você vê o suporte do tecido vestibular, né, principalmente palatino, pela parede do alvéolo, né? Então, isso é fundamental. Então, flapless, né, sem retalho, manutenção das paredes vestibulares, posição do implante de maneira tridimensional adequada, né, em uma profundidade, né, ideal, e mais direcionado para a palatina, para você ajudar, para você conseguir ajudar o seu restaurador, se você for o restaurador, facilitar a sua vida para você criar um perfil de emergência que vai dar suporte para o tecido conjuntivo, né? Você fazer sempre, né, quando você, sempre que indicado, né, até 1,25, 2 milímetros dessa distância entre o implante e a parede vestibular, um enxerto de um tecido ósseo, né, de um enxerto ósseo com material de baixa reabsorção, de reabsorção lenta. Eu normalmente misturo, quando posso, com autógeno, né, também. E um enxerto conjuntivo, tá?
99,999% dos meus casos, eu faço um enxerto conjuntivo para auxiliar, tá? Então, tá aí você vê a espessura, né, do tecido quando você tem esse tipo de enxerto. E manutenção, porque você sabe que você vai perder um pouco disso, né? É esperado, né, pelos artigos que a gente já citou aqui. Então, você vê a manutenção do tecido, você vê a colocação do implante, você vê o desenho do provisório, né, que ele tem que ser polido, ele tem que ter, né, o suporte para as zonas críticas, né, zona 1 e zona 2, zona 1 para suportar o tecido, até um pouco do tecido ósseo na crista óssea, e zona 2 para suportar um pouco do tecido mole, né, para gengiva, e algumas vezes a gente usa de técnicas de sutura para conseguir o deslocamento do tecido para coronal, já antecipando um pouco de retração, né? Então a gente consegue tentar estabilizar o tecido mole e ter certeza que você não vai fazer uma carga imediata sem estabilidade primária. Eu tenho um equipamento que chama Ostel no consultório, né? Então, normalmente eu uso a estabilidade primária, o torque de inserção, né? De pelo menos 30 newtons por centímetro. E o Ostel, um equipamento que vai te dar uma informação comparativa. O que é isso? Eu vou saber esse número durante a cirurgia e 3, 4 meses depois, quando eu vou fazer a checagem final do meu implante, para ver se ele está mesmo preparado para restauração. Ele me dá um valor que chama, a unidade que a gente usa chama ISQ, né, que é Implant Stability Quotient, né, quociente de estabilidade implantar. E tem que ser pelo menos 70 para eu conseguir, para eu fazer carga imediata, tá? Então, eu uso a torque de inserção de pelo menos 30 e o ISQ de pelo menos 70, ok? Isso são fatores que eu uso para fazer carga imediata. E a oclusão tem que estar controlada, o paciente não pode ter nenhum tipo de movimento expulsivo ou até movimento direto, né, contato direto com a prótese temporária, o provisório, durante o tempo de cicatrização. Você vê que ele é bem afinado, né, na palatina para não ter contato, tá? Então, basicamente são esses os fatores. Eu passei por eles de maneira mais rápida aqui, porque eu sei que o tempo é limitado. Não sei se eu ainda tenho tempo aqui. Bom, beleza, tem 40 minutos de apresentação. Então, basicamente são esses os fatores, tá? Sempre, sempre, sempre se atentar para diagnóstico, né? Qual é o diagnóstico? Onde que isso interfere, né, na minha decisão de como tratar o paciente, né? Como é que eu vou tratar o paciente? O diagnóstico, prognóstico, né? O que você espera? Com análise do defeito, o que você espera? Existe algum tipo de deficiência de tecido, né? Um defeito tecidual, ósseo ou de tecido mole? Existe algum tipo de posicionamento do dente antes de você extrair que vai te impedir, né? Ele está muito para vestibular, não existe quantidade óssea na apical, você tem uma infecção periapical, você tem perda da parede palatina, né? Ou da vestibular, na verdade. Então, isso tudo vai determinar qual vai ser vai ser a sua árvore de decisões, né? Para você fazer carga imediata, implante imediato ou não. Não tem problema nenhum se você não puder, né? A gente tenta ao máximo fazer com carga imediata e provisionalização, mas várias vezes eu não consigo e o paciente sabe disso, né? Então, sempre se atentar para isso, quantidade de tecido, a questão volumétrica do alvéolo, né, da crista óssea, posicionamento do implante, o enxerto do espaço entre a vestibular e o implante, né, ter certeza que o implante, se você for provisionalizar que ele tem estabilidade primária, que a oclusão seja controlada, tá? Isso, se você não tem esses fatores, você vai trabalhar para chegar a ter esses fatores, tá? Então, às vezes, você não tem
uma arquitetura, morfologia tecidual que colabora com você, você vai fazer como naquela árvore de decisões, né, do Hamerly, né, e do Skincaglia e Nausari, né, de classificar o defeito tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Né? Qual tipo de defeito é esse? O que você tem que fazer? Às vezes você simplesmente extrai, faz um enxerto de tecido conjuntivo só, ou não faz nada, espera o tecido estabilizar, faz um enxerto de tecido conjuntivo, faz um enxerto off, depois faz a colocação do implante com mais tecido conjuntivo e depois provisionaliza. Então, assim, e o paciente tem que ser informado disso o tempo inteiro para você conseguir previsibilidade, né? Essa é a palavra. Então, eu vou falar para vocês agora, vou passar do ponto clínico para falar das outras, minhas aventuras nos Estados Unidos. Como eu disse para vocês, a gente sempre teve aqui com outros laboratórios problemas. E sempre tem uma complicaçãozinha aqui ou ali. Eu não sou, de novo, da área restauradora, meu sócio, eu via ele sempre, né, com dificuldades e tendo que trabalhar com vários laboratórios. Veio um grupo de dentistas para minha região, para Melbourne, na Flórida, na época, de dentistas que queriam trabalhar na área de prótese. Eles trabalhavam no laboratório aqui. E eu comecei a trabalhar, eu indiquei o meu sócio, falei, olha, por que a gente não trabalha com esse laboratório? E a gente ficou super satisfeito com os trabalhos deles, extremamente diferenciados. E eles saíram desse laboratório e me propuseram abrir um laboratório, esse Smile Pro Lab, e tem sido fantástica a experiência. Eu tenho aprendido demais sobre a parte restauradora, e tem sido uma aventura fenomenal. Então, se vocês quiserem saber informações sobre o que é ter um laboratório de prótese nos Estados Unidos, como é que é a dinâmica, como é que é o flow, né? Como é que é o mercado de laboratório de prótese, eu estou aqui para ajudar, né? Os meus sócios também estão à disposição. E tá aí, o Smile Pro Lab, se quiserem seguir, como eu disse, é um projeto de 6 meses e a gente está tendo um sucesso enorme aqui. Vários colegas dentistas nossos aqui estão trabalhando com a gente. A gente tem dentistas nos Estados Unidos inteiro trabalhando com a gente. E deem uma olhada nos casos e veem se vocês gostam ou não. Uma outra empresa que eu tenho, foi quando, na verdade, o embrião dela foi fundado em 2019, saiu de uma frustração muito grande minha quando eu quis revalidar. Eu passei muita dificuldade revalidando o diploma. Eu não sabia nada, 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 nada. Então, a minha transição para virar um dentista nos Estados Unidos foi muito, muito dolorosa. E de alguns colegas brasileiros também. Então, eu tive a ideia a princípio, né? Fundei a Dr. Dream, de fazer uma plataforma que ajudasse os dentistas de A a Z para fazer o processo de revalidação, tá? Então, isso começou em 2019, a gente fez só com dentistas, eu depois não tinha mais tempo, mais braço para fazer isso tudo sozinho, chamei um amigo meu que se formou em Connecticut comigo, né? Quando eu fiz pério, ele estava fazendo residência em clínica geral, depois ele fez pediatria em Harvard, e ele topou. Depois a gente chamou um outro colega nosso que estudou com a gente em Connecticut, que fez também residência em clínica geral em Connecticut quando eu estava lá, e hoje é professor na Universidade da Flórida. Então somos 3 hoje, e daí surgiu a necessidade de expandir. E expandir em que sentido? A gente tinha muita demanda de pessoas perguntando sobre como é que é o processo imigratório, como é que é o processo de inserção no mercado odontológico nos Estados Unidos. E daí a gente criou a MIGTech, né? E a MIGTech é Migration Technology, né? A gente chama de MIG, e o que a gente faz é transição profissional. E o que era odontologia hoje se expandiu para odonto, fisioterapia, enfermagem, higienista, né, que é técnico de higiene dental, técnico de laboratório. Então, a gente já impactou mais de 1.000 pessoas. Desculpa. Ela é a maior plataforma da América Latina de transição profissional para profissionais da área de saúde. Eu não sei se vocês acompanham essa área de informação nos Estados Unidos, mas existe uma demanda gigantesca de profissionais da área de saúde aqui nos Estados Unidos, principalmente depois do Covid, né? A gente tem uma população que está envelhecendo, né? E muita gente mais de idade que vai precisar de cuidados, né?
E muita gente na época do Covid, depois do Covid, resolveu aposentar um pouco antes, né? Porque passaram um aperto e não queriam ter que ter esse risco, né? De às vezes ter problema de saúde. Então, muitos dentistas se aposentaram, muitos médicos se aposentaram. E a população ficou, que já era, né? Que já tinha uma falta de profissionais nessa área, ainda piorou, né? Então, a demanda foi bem natural de odontologia para outras áreas. O que a gente faz é exatamente isso. Os três pilares do que a gente faz na transição profissional são ajudar, né, o profissional da área de saúde a obter a licença nos Estados Unidos, né? Existem áreas que são mais difíceis do que outras, né? A odontologia é um pouco mais complexa, mais complicada. A medicina tem facilitado bastante e fisioterapia e enfermagem não são tão complicados. Não é fácil, tá? Não é para ser fácil, porque se fosse fácil, todo mundo estava aqui fazendo isso, né? E não iam ser áreas tão bem valorizadas como elas são aqui nos Estados Unidos. Então, a gente ajuda no processo da licença, a gente ajuda no processo de imigração. Nós não somos um escritório de imigração, mas a gente tem parceiros e trabalha com parceiros extremamente experientes na montagem da petição, na montagem do histórico, na montagem dos documentos para se fazer uma petição para profissionais da área de saúde que seja densa, que seja rica para se obter o sucesso, para se obter o green card. E depois, assim que terminado, né, o processo de licença, a gente ajuda a colocação no mercado de trabalho, porque somos três profissionais aqui com mais de 45 anos nessa área, com parceiros diversos que entendem do mercado privado, do mercado acadêmico. Então, a gente tem vários fatores, né, dos ingredientes que se precisa para se obter para se fazer essa transição de maneira bem sucedida, nós temos todos os ingredientes, tá? E a gente já, nós três, né, os três, a gente revalidou de maneiras diferentes. Então, a gente passou pelo processo. A gente não está só falando porque a gente conheceu e estudou o processo, né? Eu revalidei de um jeito, o Dr. Christian Bruto revalidou de outro, o Dr. Rodrigo Souza revalidou de outro, e a gente conhece pessoas e trabalha com pessoas de várias outras áreas que passaram pelo mesmo processo. Então, a gente conhece na pele o que é essa experiência de transição profissional, tá? Então, a gente faz desde ajuda nos documentos, reuniões, aulas ao vivo, aulas gravadas, tem toda tem uma lista de serviços e de colaboração que a gente faz com vocês para conseguir essa transição de maneira rápida, eficiente, menos traumática possível, para que não seja como foi traumática para a gente, tá? Então, a gente tem, como eu falei, nós trabalhamos com parceiros, basicamente, porque o profissional de saúde é um profissional muito bem qualificado, muito bem valorizado nos Estados Unidos, normalmente eles cabem nessas duas categorias de employment days, são vistos de trabalho, né, que vão levar, né, para o green card, não é um visto de trabalho, né, é uma aplicação que vai levar o green card, né, e profissionais de saúde, eles se encaixam muito dentro dessas duas categorias. São várias outras categorias, tá? Tem vários EBs, mas a gente trabalha muito com esses dois, e a nossa equipe, com a reunião, vai saber identificar onde você se encaixa melhor. E, às vezes, e também a gente ajuda a traçar a estratégia, né? Às vezes você não necessariamente começa com o processo migratório, você tem que começar com o processo de revalidação, porque isso vai te criar um pleito para você mais forte. Não? Então, muitas vezes, o que a gente está pensando daí do Brasil, a visão que a gente tem daí do Brasil, não é a visão mais certa, né? Mais certeira do que é uma transição sem complicação. Né? Então, a gente ajuda a criar uma estratégia para até, inclusive, trabalhar na ordem, né, dos pilares. A gente tem a Amigo Odonto, que era a Dr. Dream, né? Na verdade, como a gente começou. A gente ajuda, né, no desenvolvimento de documentos, tradução, etc. Tem aulas, preparação para entrevistas. Então, é um processo de aplicação, não é como no Brasil. Você faz o vestibular e
entra na universidade, na verdade, você tem que passar por um crivo, por um processo de aplicação para entrar em um curso e fazer o curso. Desse curso você vai conseguir, né, aplicar para ser dentista. A gente tem a de medicina, tá? A gente tem fisioterapia, prótese, e é isso, por enquanto, né? Tem de enfermagem também, a gente está nos pontos finais de fazer, né, no finalzinho, processo final de fazer a parte de enfermagem, mas a ideia é que a gente consiga simplesmente cobrir todas as áreas de saúde, tá? Que é uma área extremamente em demanda nos Estados Unidos. Então, tá aí, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Então, aí os nossos perfis no Instagram, AmigTech, Smile Pro Lab, e o meu pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, Roberto, se quiserem colocar de volta na tela, se tiver alguma pergunta, algum tipo de questionamento em relação a empreendimento nos Estados Unidos, na área de saúde, qualquer tipo de transição profissional na área de saúde nos Estados Unidos, casos, o que é ter um consultório nos Estados Unidos, como é que você faz para ser dentista nos Estados Unidos, o que é a vida de um dentista nos Estados Unidos. É um maior prazer, né? A gente pode te colocar em contato com a equipe da MigTech, me coloco à disposição também. E se tiver alguma questão, alguma dúvida em relação à a apresentação, a como obter previsibilidade e manutenção de tecidos em áreas da zona estética, quando da colocação de implantes imediatos, fico à disposição também. Tudo? Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês e estar nesse painel de apresentadores e professores aqui, que eu vi a apresentação do professor Diogo e fiquei muito feliz de ver que tem profissionais desse gabarito e que o Brasil como sempre, muito rico, né, na qualidade dos profissionais. Então, tá aí, estão aí os meus perfis no Instagram, se vocês quiserem entrar em contato.